Bom, se a gente pensar, a gente está falando de crianças e adolescentes, se a gente pensar de jovens que foram canonizados, a lista aumentaria muito. A gente tem isso em toda a história da igreja, né? Para lembrar alguns aqui, Padre Guido, Santa Inês, Santa Luzia, exato. Santa Bárbara, Cecília, eram jovens. Eram jovens que marcaram o seu martírio num dos momentos mais difíceis da vida cristã, nos primeiros séculos, quando sopravam os ventos contrários das perseguições, né? Não esqueçamos, minha gente, que a igreja, só Deus sabe o número de tantos e tantos mártires. E todos os jovens, inclusive, né? Completando a lista aqui, ó. Santa Inês, Santa Luzia, São Tarcísio, jovenzinho, que é padroeiro dos coroinhas, exato, né? Santa Bárbara, né? Santa Cecília e Santa Águida, para lembrar de alguns exemplos de santos jovens. No caso de Tarcísio, se não me falha a memória, adolescente também. Tarcísio já podia estar nessa lista. É um mártir jovenzinho. Eucaristia também, né? Santo Tarcísio é sempre representado pela iconografia perto da hóstia consagrada, porque ele era coroinha, a palavra certa, servia ao altar, digamos assim, né? E também ele deu a sua vida ainda jovem. Ficamos, digamos assim, muito admirados pela capacidade destes adolescentes, os jovens, em saber até renunciar à vida física por causa de Cristo. Se alguém perguntasse, padre, mas o senhor acaba de dizer nos primeiros séculos da vida cristã, quer dizer que no Antigo Testamento isso não temos exemplo? Pelo contrário. Se nós lemos, por exemplo, no segundo livro dos Macabeus, o exemplo daquela mulher que renunciou a oferecer incenso aos ídolos, aos deuses daquela época, né? Era mãe de 7 filhos, e todos os 7 filhos preferiram acompanhar a mamãe dentro da fogueira e morreram, digamos assim, queimados pelo fogo. Olha só, quer dizer, apesar antes ainda da redenção de nosso Senhor Jesus Cristo, os justos do Antigo Testamento, entre esses justos, nós vemos também jovens que deram a vida por próprio Deus, né, Padre Guido? Exato. Portanto, ficamos muito, digamos, com grande aprovação e consideração, até de criança, vamos analisar algumas deles, até dos nossos tempos, e que permanecem como verdadeiro exemplo de uma fidelidade e de um heroísmo praticado para a glória maior de Deus. Padre Guido, eu estou ansioso para a gente começar a comentar alguns exemplos, né? A gente já vai para isso. Mas antes ainda, né, da gente entrar nessa questão dos exemplos, né, que a gente vai citar algumas crianças e adolescentes que se santificaram, existe, Padre Guido, uma citação, na verdade são 2 citações bíblicas, né, que deixam claro que essa busca pela santidade, além de não ter idade, é um mandato para todos. Não há exceção nesse sentido. O senhor poderia rapidamente comentar essas 2 passagens bíblicas, Padre Guido? Bom, em primeiro lugar, nós temos na carta de São Pedro, na primeira, está registrado 2 dele, né? Na primeira carta, no primeiro capítulo, versículo 15, quando ele afirma: assim como é santo o Deus que o chamou, também vocês tornem-se santos. Portanto, aí nasce a necessidade da imitação perfeita de Cristo. Se Cristo é modelo de santidade, é nosso dever seguir este modelo, certo? Depois temos o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 48. Versículo 5 é famoso porque começa com as bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os pobres, os que sofrem, os que passam fome, os que sofrem qualquer tipo de calúnia, etc., porque grande é a recompensa no céu, já anuncia aí. Mas no versículo 48 ele diz o seguinte, Jesus: portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Claro que ninguém de nós poderá ser perfeito como Deus, mas Deus quer o nosso esforço de sermos hoje melhores e diferentes de ontem. E a perfeição é feita pela multiplicação, digamos assim, de tantos gestos também rotineiros. Porém, nós sabemos que não há nenhum dia igual ao outro. E sempre estamos abertos para uma oportunidade melhor de crescermos diante de Deus.
se já adiantasse um dos casos que me deixa até hoje meio arrepiado, quando eu penso na menina Jacinta de Fátima, la que viu Nossa Senhora de Fátima, que sem nenhuma cultura, não sabia nem ler nem escrever, e que com 6 aninhos de idade sai de casa para cuidar de algumas ovelhas para sustentar a família. E quando chega, depois na época das aparições, chega Nossa Senhora que dá aconselhamento e que convida a fazer alguns sacrifícios, criança de 6 aninhos, que na hora do almoço pega, diríamos hoje, o seu marmitex trazido de casa, com a comidinha que a mamãe havia preparado, chama a ovelhinha e dá a comida para um animal, renunciando, uma criança de 6 aninhos, renunciando a alimentar-se. É algo extraordinário. É algo, não é comum, isso é uma virtude em grau heróico. Verdade. Isso é, até já nas roupas de uma criança inocente se nota a santidade.